Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez um vídeo da OBB, então agora eu complemento aquele vídeo de 2019, a prova de 2019. Eu vou continuar com a resolução. Se você não assistiu a primeira, assista, veja como é que é o modelo da prova. Porque assim, quando a gente pensa nas Olimpíadas, você pode pensar, puxa, mas o nível é muito alto, para que eu vou querer ver uma prova de Olimpíadas? E sabe o que é legal? A prova da OBB, ela não é um nível complicadíssimo de biologia, né? Não é um nível super difícil que você fala, nossa, que prova impossível. É um nível muito bom de prova, não é ridículo, não é super impossível, e ela é muito interessante para você entender o que pode aparecer nos vestibulares desse ano, porque alguns vestibulares se baseiam muito em conteúdo em si que é cobrado, talvez não a forma de cobrar, mas o conteúdo que é cobrado. É legal você usar para dar para ter uma noçãozinha do que a biologia poderia cobrar, qual que é o caminho que poderia ir. Tá? Então, eu gravei as OBBs de 2020 e 2019. Então, essa aqui é de 2019, ela fala sobre vacinação, e vacinação é, com certeza, um assunto que está em alta para esse ano, não por conta da Covid-19, eu acho que está muito em cima para esse assunto aparecer no vestibular, mas principalmente por conta da diminuição de vacinação no âmbito nacional, o que favoreceu o aumento de sarampo, o que favoreceu a volta da poliomielite. Então, assim, a preocupação é muito grande em vacinar a população. Pode ser que apareça alguma coisa sobre a vacinação da Covid-19, essa parte do qual a importância da vacina? Sim. Então, tema vacina, muito importante. Então, a 1 fala o seguinte: doenças reemergentes como febre amarela, poliomielite e sarampo ameaçam a população brasileira como consequência da baixa cobertura vacinal. Essas doenças têm em comum serem. Então, repara que ele está usando o contexto da vacina para cobrar de vocês o fato de vocês saberem que essas doenças são causadas por vírus. Então, não, de novo, não é uma questão impossível, mas ele usou o contexto da vacina para cobrar algo assim. Tudo bem? Não é causado por bactéria, transmitida por mosquito é só a febre amarela, transmitida por saliva seria o sarampo e a poliomielite, e a água contaminada nenhum deles. 2. Conforme apresentado no texto, um surto de hepatite A foi observado no ano passado. Uma medida profilática em relação a essa doença consiste. Então, a hepatite A é uma doença que é transmitida a partir de alimentos contaminados. Então, é um vírus que ele tem uma ação não tão preocupante no nosso corpo, não é uma doença mortal como é a B ou como é a C, mas o índice de hepatite A é muito elevado. Hepatite A tem vacina. Isso mostra que a população não foi vacinada. Qual que seria uma medida profilática para evitar a hepatite A, considerando que ela é transmitida através de água contaminada, através de alimentos contaminados? Alternativa C, né? Lavar bem os alimentos e verduras antes do seu consumo. Ó, essa aqui, ó. Uso de antibiótico e tratamento de pessoas infectadas. Antibiótico para bactéria. Então, tem que tomar cuidado. 3. Suponha que uma pessoa de desenvolvimento de uma nova vacina, suponha que em uma pesquisa de desenvolvimento de uma nova vacina, cobaias foram incluídas com 20 unidades arbitrárias de 5 diferentes antígenos. O gráfico mostra o resultado após uma semana de concentração de antígenos e anticorpos específicos no plasma. Então, ele está perguntando a viabilidade de uma vacina. Olha que questão atual que poderia cair numa FUVEST, uma segunda fase, que você tem que analisar o gráfico, uma Unicamp, uma Unesp. Então, você tem que analisar aqui a presença dos antígenos e dos anticorpos. Tudo bem? Qual que seria a mais eficaz aqui? Então, você tem que ter, para uma vacina ser eficaz, você teria que ter uma pequena concentração de antígenos já responsável por uma grande produção de anticorpos. Porque não faz sentido você ter uma grande produção uma grande presença de antígenos e grande presença de anticorpos. Isso acontece mesmo, mas isso significa que o anticorpo não vai conseguir combater todos os antígenos, se está muito próximo. Então, para uma vacina ser eficiente, a quantidade de antígenos tem que ser pequena para já estimular uma grande produção de anticorpos. Isso vale para qualquer vacina. Então, qual resposta seria possível aqui? Qual que você tem essa maior produção de anticorpos em relação aos antígenos? A 2. Tudo bem? Então, a unidade arbitrária 2 é a mais interessante. O modelo 2 é o mais interessante. Beleza? 4 a 7.
Então, uma questão que fala sobre HIV, fala sobre a doença AIDS, que também é um assunto que está em alta. O ano passado caiu na prova da FAMERP, porque teve aquele paciente que, infelizmente, esse ano ele faleceu, que teve o transplante de medula óssea e que conseguiu, acho que foi da FAMEMA, e que conseguiu, inclusive da FUVEST, e ele conseguiu se tornar imune ao HIV, porque ele recebeu um transplante de medula que tinha, de uma pessoa que tinha uma mutação num gene que causa uma alteração de uma proteína chamada CCR5. E essa mutação, ela impede a infecção do HIV no linfócito. Então, ele não deixa o HIV infectar o linfócito. Então, é uma mutação interessante que você encontra em algumas regiões do planeta, algumas pessoas apresentam. E, nesse caso, o transplante de medula óssea foi feita com essa pessoa. Então, ele tinha uma doença, um câncer, ele tinha uma leucemia. O tratamento de leucemia é você fazer um transplante de medula óssea. E, além de ter leucemia, era um paciente com HIV. Então, ao fazer o transplante de medula para tratar a leucemia, ele acaba curando os pacientes de HIV, porque é usado uma medula óssea que tem essa mutação do CCR5. Então, ele pergunta assim na 4. O transplante de medula óssea foi responsável pela cura dos pacientes infectados pelo HIV, pois a medula com a mutação CCR5 produz A. Linfócitos capazes de produzir anticorpos? Não. A grande capacidade é que o HIV, uma vez que o linfócito tem essa mutação, o HIV não consegue encaixar, ele não consegue ter entrada dentro das células. B, maior quantidade de hemácias? Não. C, macrófago que atua de maneira mais eficaz? Não. D, maior quantidade de plaquetas? Não. Isso aí. Os linfócitos não podem ser mais infectados pelo HIV. 5. Na quimioterapia, diversas drogas podem ser utilizadas com o objetivo de frear a multiplicação de células tumorais. Vincristina e vinblastina são alcaloides vegetais que impedem a polimerização correta de microtúbulos de células, da célula. Sem a formação do microtúbulo, a célula interrompe o ciclo. O impedimento da divisão celular tratado com essas drogas ocorre devido ao quê? Lembra que se eu tenho uma mitose, se eu tenho um tumor, um câncer, o grande problema está na mitose, porque eu estou multiplicando uma célula alterada. Grande parte dos medicamentos quimioterápicos, eles atuam em mudanças físicas da célula e não deixando o material genético se dividir. Porque quando o material genético não se divide, você não separa as cromátides, os cromossomos, você não dá continuidade à divisão celular. Então, essa célula vai morrer. E quando esses remédios, como, por exemplo, a vincristina e a vinblastina, impedem a formação de microtúbulo, eles, na verdade, estão impedindo a formação dos centríolos, das fibras do fuso. Então, você não tem a fibra do fuso para separar o material genético. A questão podia ir por esse caminho, era um pouco mais simples. Mas repara que esse contexto já caiu em segunda fase da FUVEST. Ele perguntava o que a vincristina fazia. Então, é um assunto recorrente nas questões. Bom, então, inibe a síntese proteica, inibe a duplicação, inibe a transcrição, impede a separação de cromossomos das células filhas. Alternativa D. E a 6, acho que é uma questão de genética. Não, a 6 não. A 7. Mas a 6 fala assim: embora haja um grande avanço na expectativa de vida de pessoas soropositivas por HIV, o número de infectados ainda é crescente em muitos estados. A mais importante forma de contágio a mais importante forma de evitar o contágio para essa doença é evitar o aperto de mão? Não. HIV não passa por contato assim. Larvar bem os alimentos? Não. Combater mosquito? Não. Usar métodos contraceptivos como diafragma e DIU impede a concepção, não impede a transmissão, já que é principalmente por sangue. Fazer sexo somente com o uso de preservativos. Isso. Então, se você usa o preservativo, a chance de contaminação cai muito, quase que se reduz a 0%. Então, você tem aí a forma principal de combater o HIV, que é o uso do preservativo. 7. Tem um gel hoje, algumas substâncias que você, até bem famosas, que você passa na região do órgão reprodutor e ele diminuiria esse contato, mas ainda o preservativo é a principal forma. 7. Supondo que a mutação CCR5 seja autossômica recessiva em relação ao gene funcional,
Identifique a probabilidade de um casal heterozigoto para esse gene ter uma criança resistente ao HIV. É uma questão de genética. Ele está falando que o CCR5 é uma doença autossômica excessiva. É uma alteração autossômica excessiva. E o casal, ele seria heterozigoto para essa alteração. Ele quer saber a chance de uma criança ser resistente, ou seja, de ela ser recessiva. Então, você faz o quadro de Punnett, e para que não é um cálculo impossível, você sabe fazer isso, você está acostumado com esse tipo de questão, resposta a 1/4, 25%. Isso é bem cara do Enem. Mas ele está usando o contexto do tratamento para perguntar isso para você. Então, de novo, é bem plausível algo assim nos vestibulares. Ok. Essa questão aqui, essas 3 questões falam sobre Brumadinho, que foi o acidente que aconteceu em Minas, o rompimento da barragem, e que pode aparecer novamente no vestibular, principalmente porque Brumadinho é um impacto ambiental importante. Desastres como o de Brumadinho e Mariana provocam severas consequências humanas e ambientais. A degradação da mata ciliar, provocada pela ação de dejetos, provoca como principal consequência. Então, lembra que toda vez que eu falo sobre desmatamento de áreas ciliadas, a mata ciliada é aquela que fica próxima e segura o sedimento que desce no rio. Então, quando a chuva, quando a chuva cai, você tem um escoamento da água. Se eu não tenho a vegetação, essa água traz o sedimento, traz terra. E aí esse corpo d'água ele vai ser cada vez mais bombardeado com sedimento, com terra. E a tendência é o nível do substrato começar a subir. Ou seja, como é que chama esse processo? Esse nome da consequência ambiental é chamada de assoreamento dos rios. E esse assoreamento diminui a profundidade. E como consequência, imagina que é um rio que tem flutuação, que tem navegação. Acabou, né? Então, se você diminuir a profundidade, você não consegue ter a navegação por ali. Sem contar que independe daquele rio para se alimentar. 9. O acúmulo de metais pesados no corpo d'água pode acabar agravando um processo de biomagnificação. Toma cuidado, biomagnificação é diferente de bioacumulação. Se eu consumo atum a minha vida inteira, eu vou acumulando essa substância no meu organismo. Então, essa substância é uma substância bioacumulativa. Eu tenho no meu corpo uma bioacumulação. Como é que eu adquiri essa bioacumulação? Esse composto, esse mineral? Eu consegui através da biomagnificação, ou magnificação trófica, que seria a passagem desse poluente numa cadeia alimentar. Magnificação é o aumento. Magnificação trófica é o aumento nos níveis tróficos. Então, a gente vai acúmulo de poluente ao longo de uma cadeia alimentar. 10. Algumas pessoas vêm sendo feitas na tentativa, algumas pesquisas, desculpa, estava estranho, né? Algumas pesquisas vêm sendo feitas na tentativa de utilizar seres humanos seres vivos como micro-organismos e plantas na tentativa de combater impacto ambiental. Então, já falou em usar ser vivo para combater impacto ambiental. Isso recebe um nome. E é um nome uma questão que o Enem gosta muito. Porque as questões do Enem, elas falam sobre impactos, mas as medidas que a gente pode evitar ou remediar o impacto, mitigar o impacto. E aí entra o contexto da biorremediação. Eu não preciso nem continuar lendo esse texto para saber que a questão está falando sobre biorremediação. Você pode até continuar lendo se ele fala dos usos dos vegetais, que é a fitorremediação. Mas ele fala no geral. Até porque não tem essa resposta. Ó. Então, a utilização de seres para a regeneração do ambiente é a biorremediação, alternativa A, de cara. Tem aranha na próxima foto, na próxima slide. Se alguém tem fobia, não olha, por favor, tem aranha, tá? Então, ele fala sobre espécies da aranha marrom descritas pelo Instituto Butantan. 11. O trecho. Encontramos sobre rochas, debaixo de casca, buracos de árvores, cavernas, bambuzais, fendas naturais, barrancos, se refere ao seguinte conceito ecológico. Então, se eu estou falando que eu encontro essas aranhas, sobre as rochas, sobre as cascas, cavernas, bambuzais, eu não estou falando como que essa espécie se comporta ali. Eu não estou descrevendo o que ela é. Então, eu falei onde ela fica. Isso é o quê?
Habitat. População é o conjunto da espécie. Comunidade é o conjunto de populações diferentes. Ecossistema é o conjunto das comunidades, das populações diferentes numa área específica, e descreve um pouquinho mais o ambiente, então, fator abiótico. E biosfera é o conjunto dos ecossistemas. É uma questão legal, porque aqui não é, ela é simples, mas ela poderia falar sobre nicho ecológico. E lembra que a relação entre o nicho ecológico e o habitat é que o habitat é o local mais específico da espécie. E se eu começo a descrever como é que é essa rocha, então, por exemplo, essas aranhas são encontradas sobre as rochas, sob rochas. Essas rochas são úmidas, são locais escuros, ela monta a sua teia. Opa, eu estou falando como a espécie se comporta nessas rochas. Eu estou descrevendo o nicho ecológico. Tudo bem? É uma questão que poderia ir por esse caminho, que é bem comum de cair nos vestibulares também. 12. Aranhas são classificadas no filo Artrópoda. Uma característica que distingue as aranhas dos demais integrantes desse filo é: então, ele pode te dar um texto falando do aumento de escorpião em São Paulo, o aumento de aranhas em São Paulo, e começa a falar um pouquinho mais sobre o filo das artrópodes, especificamente a classe dos aracnídeos. Aqui ele foi uma questão mais geral. Então, se eu estou perguntando sobre as aranhas, que é da classe dos aracnídeos, o que eles teriam de diferente dos outros? Tem exoesqueletictina? Tem. Tem respiração traqueal? Não, respiração traqueal é de inseto. Então, não é isso que diferencia, né, os aracnídeos, porque se diferenciar é insetos. O túbulos de Malpighi é insetos de novo. Presença de 4 patas pode ser circulação aberta ou lacunosa. A circulação é aberta ou lacunosa, mas ela não distingue, porque os crustáceos também têm circulação aberta e lacunosa. Então, que característica que é exclusiva de aracnídeo? 4 pares de patas, ausência de asas. Ele poderia ser até mais interessante nessa questão. Ele podia falar sobre o pé de palpo, que é exclusivo, e as quelíceras. Aracnídeos são a classe dos artrópodes, são os queliceratos, aqueles que têm quelíceras, são exclusivos. 13. Se você fosse picado por uma aranha marrom, não se tornaria um homem-aranha, mas sim sofreria uma ação hialurônica. Seu veneno. Com base no veneno descrito acima, pode-se afirmar que o tecido-alvo seria... Tá, então, uma questão legal, porque ele está perguntando sobre essas substâncias. O ácido hialurônico, que parece o nome que ele falou aqui, está presente em cartilagem. Colágeno, no seu veneno, também é presença em cartilagem. Onde mais que eu teria? Tecido conjuntivo. Cartilagem é tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo não é epiderme, não é músculo, não é miocárdio e não é nervo. Alternativa B. Na derme, você poderia ter alterações na derme, porque a derme, lembra que epiderme é o tecido epitelial, é a mais externo, e a derme é onde você teria o tecido conjuntivo. Então, essas substâncias, colágeno principalmente, está presente em tecido conjuntivo. Você teria que pensar nisso, uma questão boa. O tecido conjuntivo forma qual daqui? A derme. A questão 14, ela foi anulada, tá? É uma questão que teve muita discussão, ela foi anulada. Então, eu só trouxe a questão 15 para vocês dessa tirinha. Bem-vindo ao seu primeiro dia de dieta, Garfield. Através do... Não dá para ler, né? Tá, ele está falando sobre uma tirinha que fala sobre a dieta do Garfield que ele não vai aguentar. 15. O baixo consumo de alimento gorduroso pode ser problemático em homens e mulheres acima de 40. Isso ocorre porque o colesterol dos alimentos estão boa. O colesterol a gente pensa como algo ruim, né? O colesterol faz mal. Não, o colesterol é fundamental para o nosso funcionamento. Porque a partir do colesterol, o que eu formo? Eu formo hormônios sexuais, que são os esteroides, testosterona, estrógeno, progesterona. A partir do colesterol, eu formo bile. O colesterol eu consigo formar alguns precursores de vitamina, por exemplo, vitamina D. Então, o colesterol ele tem uma função super importante no nosso organismo. Ele não é ruim. O excesso de colesterol causa o aumento de transporte de moléculas que transportam esse colesterol e isso traz algum problema, alguma consequência para a saúde. Quando ele cita no texto homens e mulheres acima de 40, é porque homens e mulheres acima de 40 têm uma queda dos hormônios sexuais. Isso reduz o consumo de alimentos gordurosos, principalmente a gordura boa, tá?
a diminuição ainda mais desses hormônios sexuais. Então, por que que isso seria importante? Ó? Por que é problemático? Isso ocorre porque o colesterol dos alimentos entra na composição de hormônios sexuais. Tudo bem? Questão bem legal. A questão 16 a 18, agora nós já passamos da metade da prova, tá? Fala sobre o incêndio que aconteceu no Museu Nacional do Rio de Janeiro ano passado. Foi assim ano passado, 2018. Acho que foi 2018. E foi uma notícia muito pensando na biologia, pensando na nossa história natural, foi muito preocupante. E aí ele traz esse contexto. Então, a 16 ele fala o seguinte: Museu de Ciências são importantes coleções onde muitos exemplos biológicos são guardados para estudos posteriores. Suponha que eu não vou conseguir falar. Essa forma de preservar a planta, que é secar e colocar nessa folha, abaixo da salva do fogo, abaixo foi salva do fogo do Museu Nacional. Com base nas suas características, você poderia determinar que essa planta é classificada como angiosperma. É angiosperma porque você está vendo flor. Então, ponto. Não é briófita, não é pteridófita, não é gímeo. Agora, é angiosperma mono ou dicotiledôneo? Característica que dá para você ver aqui, que é muito marcante, é a folha. E a folha, ela não é paralineévia, ela não é aquela folha paralela. Ela é uma folha que você vê, um desenho clássico, né? A gente chama de folhas reticulares. Folha reticular é característica de dicotiledônea. Eu teria que saber especificamente as dicotiledôneas. 17. O Museu Nacional continha esculturas com cera de alguns indivíduos afetados pela leishmaniose tegumentar, úlcera de Bauru. Essa doença é causada por um protozoário transmitido por... Então, lembra que a úlcera de Bauru, a leishmaniose, ela é uma doença, uma protozoose importante, que ela é muito comum nos animais domésticos, em cachorro. Ela causa lesões na pele, de difícil cicatrização. É uma lesão que não é dolorida, mas que, como ela está aberta, ela pode causar alguma infecção bacteriana, porque é uma lesão aberta, é uma úlcera. E ela é transmitida por picada de mosquito. Então, lembra que o mosquito aqui é o mosquito palha, específico da transmissor da leishmaniose. Tudo bem? Ele nem foi para esse caminho, ele foi um caminho mais simples. Então, essa doença de protozoário é transmitida por picada de mosquito. Mordida de cães não, água contaminada não há, não, relação sexual não. Então, realmente, picada de insetos do mosquito. 18. Embora o fogo seja um agente de destruição de ambientes urbanos naturais, sabe-se que o bioma brasileiro possui muitas espécies vegetais adaptadas ao crescimento e à germinação após o incêndio. Esse bioma repara que, novamente, 2020 também cai num assunto desse. Então, é muito plausível você ter uma questão que fala sobre o incêndio do Pantanal, incêndio da Amazônia, e cobrar sobre o Cerrado, porque o Cerrado é um bioma que está adaptado para essa mudança que o fogo traz. É uma espécie, um bioma que tem espécies, uma biodiversidade riquíssima, e são espécies que têm essa adaptação pós-fogo de se conseguirem se multiplicar. Por quê? Porque no Cerrado, as queimadas naturais, elas são mais comuns. Mas isso não justifica o fato de você ter queimada natural no Pantanal e na Floresta Amazônica, que são áreas mais úmidas. Mesmo o Pantanal em épocas de seca, de estiagem, ele ainda tem como fator natural uma incidência muito baixa de incêndio. No Pantanal, os incêndios, na maioria dos casos, são incêndios criminosos, são incêndios causados pelo homem, e principalmente em áreas ilegais, incêndios ilegais. Questão 19 a 21 fala sobre os 3 irmãos que decidiram retirar o estômago para evitar o câncer. Então, vai falando sobre os irmãos que tinham uma incidência alta de câncer na família, querem retirar antes de ter o desenvolvimento do câncer. 19. O caso dos 3 irmãos assusta, mas mostra a forma extrema de prevenção ao câncer. Indivíduos que não possuem estômago devem apresentar dificuldade aonde? Ele está usando o contexto do tratamento do câncer para falar sobre a digestão humana. Então, lembra que o estômago, ele é um local que tem um HCl, mais a enzima chamada pepsina. Esse conteúdo é chamado de suco gástrico. E qual que é a grande transformação que acontece no suco gástrico? É a digestão de proteínas. Então, digestão de lipídios não,
Não. Produção de insulina também não. Não tem digestão de proteína. Ah, mas tem combate a micro-organismos de alimento. Porque se você tem micro-organismos basicamente feitos de proteína, o HCl primeiro é muito ácido, ele é corrosivo, e a pepsina pode digerir esses micro-organismos, matando os micro-organismos. Então, aqui ele foi mais pelo papel do HCl, que é extremamente corrosivo. Alternativa D. Podia ser uma questão mais legal, né? Mas tudo bem. 20. Suponha que o geneticista tenha determinado que o gene em questão seja dominante ligado ao sexo. É uma herança ligada ao sexo dominante. Se Tahir tiver uma nova filha, a chance de ela carregar o gene para essa doença, assim como sua irmã mais velha, será. Vamos ver quem é Tahir. Sofia, Omar e Tahir optaram por retirar o estômago. Então, Tahir deve ser esse aqui. É o homem. Se ele é homem, tem um gene, ó, ele retirou, então ele tem esse gene. Então, vamos escrever isso, ó. Ele tem a doença, ele tem um Hzão, que é da doença causada no estômago. Ele fala alguma coisa sobre a esposa dele? Não. Mas não importa, né? Se eu estou falando da filha, uma nova filha. Então, qual que é a chance da nova filha do Tahir, independente do quem que ele está casando, ter o gene, ter a doença? 100%, porque se ele tem um gene dominante ligado ao sexo, ele vai passar isso obrigatoriamente para as filhas meninas. Lembra que toda vez que a gente analisa uma herança ligada ao sexo dominante, o pai passa a informação para a filha. Se o pai tem, a filha tem. Obrigatoriamente, essa filha vai ter o Hzão, independente do que tem aqui. Então, 100% das filhas do Tahir vão ter essa herança. Tudo bem? 21. Embora muitos casos de câncer tenham uma forte base genética, sabe que alguns deles podem ter associados a gatilhos como fumo, exposição excessiva ao sol, substâncias químicas diversas, etc. A alternativa que mostra o princípio biológico associado a esta afirmativa é, então, A, um gene ou um segmento de DNA associado à síntese de proteína. Tá, a relação de você ter um meio alterando o interno. O contexto que ele está falando aqui é que você tem a base genética para determinar o câncer. Ele fala, ó, muita forte, muita base genética. Mas alguns podem ter associado a gatilho. Ou seja, a presença do câncer, ela está associada à genética e ao fator externo ao meio. O câncer em si é um fenótipo que está se manifestando. Então, o texto faz uma referência à presença do câncer associado à genética e ao fator externo. Alternativa B, o fenótipo determinado pelo genótipo pelo meio. Isso é denominado de epigenética. Então, do que vocês não veem na faculdade, então, só veem na faculdade. Epigenética mostra, explica que mudanças que eu posso ter no meu material, não no material genético em si, mas na estrutura do meu cromossomo que impede ou altera a manifestação do fenótipo. E a epigenética é explicada por fatores externos. Questão do 22 a 24 fala sobre o aquecimento global, a velocidade do aquecimento global, o impacto ambiental. Fala sobre metrópoles mais quentes e secas, e esse ano o assunto está em alta. 22. O aumento da temperatura global decorre ao aumento da emissão de gases do efeito estufa. Das atividades baixas, aquela que não emite gás. Então, qual delas não é emissora de gás do efeito estufa? Arroto de ruminante libera metano, combustão completa libera CO2, respiração celular libera CO2, decomposição anaeróbica libera CO2, libera amônia, libera nitrogênio, que faz parte também, libera metano. Fotossíntese. A fotossíntese, ela libera vapor d'água, né? Mas pensando no CO2, a fotossíntese é aquela que não emite o gás do efeito estufa, ou emite menor quantidade, porque ela retira o CO2 do planeta, da atmosfera. 23. O aumento da temperatura pode levar a uma maior proliferação de alguns insetos, pragas como baratas e mosquitos. Isso ocorre por quê? Porque aumenta talvez a água parada, você altera o ciclo da chuva, você pode pensar talvez os insetos serem ectotérmicos, ou seja, eles não conseguem regular a temperatura e aí mais quente você prolifera, você tem maior atividade metabólica. Vamos ver o que as alternativas dizem.
haverá maior produção de lixo, favorecendo a proliferação desses insetos. Não é uma relação tão direta, né? O aumento de temperatura com o aumento do lixo. Insetos são animais ectotérmicos, dependendo da temperatura para aumentar o seu meio, pode ser. Somente insetos como baratas podem resistir a um... Nossa, isso é um mito que é absurdo. O aumento de suor das pessoas promoverá maior atração de insetos pragas. Não. Mosquitos dependem de ambiente... Não, depende de ambiente úmido. Então, realmente é a B. Eles não apresentam produção de calor, então um ambiente mais quente favorece o aumento da taxa metabólica, essa atividade aumentada favorece a multiplicação. 24. Além do superaquecimento global, cidades portuárias como Santos estão sujeitas a um impacto importante, que é o aumento do nível do mar, dos oceanos. A introdução de novas espécies trazidas com água de lastro de navios e com a plataforma de petróleo. Ah, ele está falando de outra coisa. Espécies introduzidas como, por exemplo, do coral-sol, que é uma espécie invasora, normalmente proliferam excessivamente devido falta de domínio natural e grande disponibilidade de alimento. Então, toda vez que a gente fala de uma espécie invasora, você está falando de uma espécie que tem a capacidade, que se adaptou muito bem àquele ambiente novo, e essa adaptação, quando é muito eficaz, é devido à falta de um predador natural, porque é uma espécie que não é dali, ela não é nativa, ela não tem um predador natural, ela não tem um competidor, normalmente vai ter alimento disponível. Então, esse contexto é um contexto que tem caído bastante, que são as espécies invasoras. E o caso do coral do sol é uma espécie muito famosa. Questão 25 a 28 fala sobre gene, então uma questão que vai falar sobre DNA e RNA. Ixi, ficou em cima aqui, deixa eu arrumar rapidinho, peraí. Então, questão 25. O uso de RNAi é o RNA de interferência, em vez de inseticida no combate do inseto, parece ser uma alternativa ambiental interessante. Uma vantagem do RNAi esse é um assunto que caiu ano passado na prova da Unifesp, segunda fase. Um assunto que tem aparecido. O RNA de interferência, na verdade, é um RNA que, quando aplicado vivo, ele impede a síntese proteica. Ele bloqueia a síntese proteica. Como eu estou falando em RNA, eu tenho que ter uma especificidade. Então, tem que ser algo específico, não é qualquer RNA. Lembra que RNA vem do gene. Então, eu vou colocar um RNA de interferência que vai impedir a ação do RNA específico daquela espécie. Tudo bem? Então, isso o combate usando o RNA de interferência, ele é muito interessante porque ele é muito específico. E se ele é muito específico, ele não causa impacto para nenhuma outra espécie envolvida nessa relação, possível relação com os insetos. Então, toda vez que você fala em RNA de interferência, alternativa A. É um conceito que a gente não vê muito no material mesmo. Mas só pensar, RNA de interferência é o RNA que interfere na síntese proteica. Ele age sobre um RNA mensageiro específico. É como se fosse um bloqueador de RNA mensageiro, não deixando ele ser traduzido. É como não, ele faz isso. Ele entra no lugar do mensageiro e não deixa o ribossomo traduzir. Então, ele age de maneira específica no ribossomo, no gene daquele indivíduo. Nós temos esse processo, tá? O RNA de interferência foi descoberto no nosso organismo, que a gente faz esse processo para impedir a produção de algumas proteínas, ou pode ser uma alteração que se produza mais. Alguns vírus induzem a produção de RNA de interferência para impedir síntese proteica de anticorpos e células de defesa. Uma estratégia muito interessante. 26. A molécula de RNA de interferência é uma fita de RNA que, se parear com o RNA-alvo, impede sua leitura, ou seja, impede sua expressão. Suponha que a molécula abaixo seja parte de um RNA responsável pela síntese de uma proteína vital para a sobrevivência de uma praga. Então, isso aqui é o RNA que eu tenho. Eu quero usar um RNA de interferência. Então, eu tenho que parear, eu tenho que encaixar. Se vai parear, tem que ser o contrário. Então, primeiro, vai ser uma sequência de... Não pode ter T. Então, se não pode ter T, você já eliminou essas duas aqui, ó. Vai para cima, tá? Ó, essa aqui para cima, né? Aí você se confunde. Então, a C e a D, tchau. Resposta alternativa A. GC, GC, GC. CG, CG, CG. AU, AU, AU. Isso aí. Alternativa A.
27. Organismos transgênicos. Não, tá errado. Olha que pegadinho. Ó, eu caí na pegadinha, hein? Isso não pode acontecer com vocês vestibulando. Não façam como o professor acabou de fazer. Não cai na pegadinha. Lembra que se eu tenho, ó, não vi a extremidade, agora que eu pensei na extremidade, ó, 5 linha, 3 linha, é a extremidade do DNA. Lembra que se eu quero parear, sempre que eu pareio, eu não vou parear 5 linha com 5 linha, eu vou parear 5 linha com 3 linha. Então vai ser o contrário. Então tem que olhar ao contrário, eu tenho que ler ao contrário. A fita usada para parear aqui foi essa aqui, ó. Porque ela tem que parear ao contrário. Então vai parear o 3 linha aqui com 5 linha. Então aqui vai ficar, ó, CCC, GGG, U. Ah, mas a resposta é A. Não, olha a extremidade, ó. 5 linha pareado com 3 linha. 3 linha com 5 linha. Aonde que você tem essa informação? Leia de trás, ó. 5 linha, U. Aqui, alternativa B. Vamos ver se a resposta é. Olha que bobeada que eu... Questão 27. Organismos transgênicos são aquelas que apresentam genes de outras espécies introduzidos no seu DNA através da engenharia genética. Das alternativas abaixo, aquela que não possui uma aplicação na transgenia. Então, o que não teria a ver com a transgenia? Insulina, isso é feito, a insulina produzida, ela é produzida em bactérias. Aliás, foram as primeiras transgenias com sucesso. Plantas que produzem toxinas de bactérias BT, pode ser. Feijão com genes da castanha para maior teor proteico, pode ser. Porcos com genes de água-vivas bioluminescentes? Poderia ser, não tem muita função, mas poderia. E aí, uvas que recebem pulverização de hormônios para a formação... Não, isso é AIA. Isso não tem a ver com transgenia. Quando você usa o hormônio AIA, a auxina AIA, ela induz frutos partenocárpicos. Ela induz a partenocarpia. Partenocarpia é, na verdade, fruto induzido, formação de frutos sem fertilização, sem a fecundação, fruto sem semente. E, por último, questões de organelas. Então, ele te mostra uma célula eucarionte, você consegue ver o núcleo, ó, aqui a carioteca, a presença do material genético, o ribossomo, o retículo, complexo de Golgi, mitocôndria. A estrutura acima, que é grande responsável pela disponibilização de energia, falou em mitocôndria. 9. E. 29. Um paciente deu entrada no posto de saúde com graves problemas de fígado devido ao consumo excessivo de álcool. A estrutura que deverá estar mais desenvolvida nas suas células, e isso é legal. Lembra que quando a gente fala no fígado, existem duas organelas responsáveis pela desintoxicação do fígado. Uma é aquela que faz a desintoxicação no geral, que é o peroxissomos. Qualquer tipo de célula é ele que age. Mas no fígado, você tem a ação de uma segunda organela, que é o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso, ele aumenta o consumo de álcool. Essa que é a nossa tolerância em relação ao sistema hepático do álcool. Então, qual que é o retículo endoplasmático liso? Ó, aqui, sempre para achar, tá? Acha o núcleo, rugoso, liso. 8. Alternativa D. E a 30, um organismo que não deveria apresentar a estrutura 13 qual que é a estrutura 13? Cadê a 13? Ué? 1, 2, 3, está faltando uma estrutura aqui. Ah, aqui, desculpa, 13, agora que eu vi, estava contando ordem, centríolo. Centríolo é exclusivo de animais, de protozoários, de seres eucariontes, não plantas. Então, centríolo, só plantas não apresentam. Alternativa E, roseira. A roseira não vai ter porque é uma planta. Protozoário, camundongo, baleia, esponja do mar tem. Um centríolo, característica exclusiva de animal. Quando pensa em animal, é o modelo celular animal. Protozoário também tem. Beleza? Então é isso aí. Mais uma OBB discutida. Legal vocês conhecerem o modelo, legal vocês entenderem um pouquinho do que cai, para já esperar algo nas provas de vestibulares. Beleza? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau.